Olá pessoal, eu sou a professora Débora, sou biomédica, especialista em anatomia e mestre em patologia forense pela Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os instrumentos utilizados na necrópsia. Essa aula faz parte do curso de necrópsia que está lá disponível na plataforma A Nova Classe. Grande parte do instrumental utilizado na necrópsia, ela é de aplicação cirúrgica, tá? Então, aqui no Brasil, existem algumas pequenas variações com relação à utilização de equipamentos e algumas manobras realizadas na necrópsia forense e na patológica. Porém, o que se observa é que essa variação ela decorre mais da preferência do profissional envolvido do que necessariamente de uma alteração técnica, tá? Então, na maioria das vezes, as variações elas provêm do próprio profissional que prefere utilizar o instrumento de alguma forma e não de outro, como a gente está mais habituado, tá? Então, vejam só. O primeiro instrumento que a gente utiliza é o cepo, tá? Ele compõe como um bloco maciço em forma de paralelepípedo. Ele é um bloco de material sintético liso e isso precisa ser enfatizado porque é muito importante, tá? E ele possui uma concavidade em um dos lados maiores, né, que faz que se observam as elevações transversais ao fundo. Ele é utilizado para a gente conseguir apoiar a cabeça e o tronco do cadáver que está sobre a mesa da autópsia, tá? Com isso, a gente consegue melhorar o ângulo de trabalho, tá? Então, isso ajuda também na ergonomia do profissional que está realizando a autópsia naquele momento. Então, a gente consegue posicionar melhor a cabeça e o tronco do paciente que está na nossa mesa, certo? Ele é um bloco maciço, geralmente ele é feito em aço inoxidável, tá? E por que a gente precisa enfatizar o liso? Porque neste caso que a gente está trabalhando com a segurança do profissional que está realizando a autópsia, a gente precisa ter materiais lisos que sejam de fácil limpeza, tá? Então, quando a gente utiliza materiais de aço inoxidável, a gente facilita a limpeza desses instrumentos e diminui as chances de possíveis contaminações posteriores, tanto do profissional que está realizando, quanto da equipe, e também não inserindo outro tipo de bactéria naquele cadáver que não deveria estar ali. Então, a gente quer deixar o curso da vida seguir livre, então a gente não vai ficar contaminando o cadáver com bactérias além das que ela já tem, tá bom? Então, precisa ser sempre material liso, tá? A gente utiliza também bisturi, facas de Collen e as facas de Virchow, tá? Aqui a gente tem instrumentos destinados à incisão de pele e essas incisões são para abertura do tecido, tá? Então a gente faz uma incisão na pele e a gente faz a abertura do tecido subcutâneo e dos tecidos adjacentes também. A faca de amputação, que são as facas de Collen, elas também podem ser utilizadas para cortar os órgãos. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Quando a gente deseja apurar lesões intraparenquimatosas, objetivando enviar amostras para exames histopatológicos e toxicológicos. Então, a gente auxilia aí para fazer o corte, seccionar aquela região de interesse e a gente conseguir fazer a biópsia desse órgão que a gente selecionou, tá? Então, os bisturis e as facas de Collen e as facas de Virchow ajudam nessas sessões para fazer o corte mais preciso, sem fazer muita bagunça naquele órgão, porque o corte ele precisa ser limpo,
tá? Então a gente não pode sair fazendo curvas, a gente tem que fazer o corte retinho, bonitinho, pra gente não ter nenhuma alteração e nenhuma variação nesse tecido que a gente está trabalhando. A tesoura de Smith, ela é uma tesoura mais robusta, mais grosseira, ela é utilizada para corte grosseiro, né? Então, ela não requer uma regularidade, nenhuma precisão específica, né? Então, ela serve para a gente cortar as vestes, cortar bandagens que são presentes no cadáver, cortes grosseiros como tecidos, roupas, tirar curativos, esse tipo de corte mais grosseiro que não precisa de precisão, certo? As ruginas também são super importantes, são instrumentos que a gente utiliza para desgastar o periósteo craniano por atrito ou por pequenos golpes, tá? Então a gente expõe o osso e permite que a gente consiga apurar aqui alguns detalhes que vão facilitar a ação das serras. Então essa rugina a gente consegue encaixar nos sulcos cranianos e conseguir fazer o destroncamento desse osso para a gente conseguir cortar mais fácil depois com uma serra, tá? O osso do nosso crânio ele é super enrijecido, né? Então ele é super complicado de cortar e a rugina ajuda a facilitar esse trabalho sem lesionar o cérebro lá dentro, tá? Porque a gente não pode fazer com que a serra atinja o cérebro, não pode ter esse corte, essa lesão. Então a rugina ajuda a facilitar esse corte realizado, tá? As serras a gente utiliza para fazer o corte do crânio, né, da questão dos ossos, e é preciso tomar muito cuidado durante essa aplicação da serra para a gente não atingir a estrutura interna das meninges e do encéfalo. E aqui a gente procura criar uma fissura de fragilidade que vai permitir que a gente consiga fazer a abertura com materiais de apoio, tá? E aí a gente não precisa afundar a serra no crânio para conseguir acessar a região cerebral, tá? E aí, para remover a calota craniana, depois que a gente faz essa seção com a serra, a gente pode utilizar o escopo ou o cisel, tá? No sulco que a gente realizou com a serra. A gente vai bater ali com o martelo, quem tem mais familiaridade com o martelo, né? Tem alguns profissionais que não utilizam o martelo, e aí a gente faz a seção com o martelo e gira o cisel sobre o próprio eixo, tá? A gente consegue ouvir o ruído característico do rompimento da tábua interna do crânio. Ali a gente já sabe que a gente conseguiu já desprender o periósteo e a gente consegue acessar o cérebro naquele momento, tá? Então a gente faz isso em 3 ou 4 pontos, coloca o gancho ali do martelo na fenda e a gente traciona ele contra si, forçando a saída da calota craniana. Então isso ajuda a gente a retirar a calota craniana sem danificar a meninge e sem danificar o encéfalo também, tá? Aqui a gente tem alguns tipos de martelos, tá? Cada um tem um peso diferente, uma ponta diferente. A gente tem aqui o martelo de Rajek, que ela tem essa fenda, essa abertura aqui nesta ponta. E aí vai depender de cada profissional, qual utiliza melhor, qual é mais confortável na mão, qual é mais leve. Então varia muito do profissional qual martelo ele prefere utilizar, tá? Para fazer a inspeção de cavidade no tronco, a gente utiliza o bisturi descartável, que é o mais comum, e a gente também utiliza a faca de amputação de Collin, que é uma faca super afiada, então a gente precisa tomar cuidado ao manipular ela, mas o ideal sempre é utilizar o bisturi descartável, onde a gente consiga descartar depois que a gente realizar essa inspeção nesse cadáver, tá? Lembrando que a gente pode utilizar o mesmo bisturi em mais de um órgão, tá? Desde que seja utilizado no mesmo cadáver. A gente só não pode utilizar no cadáver A e pegar o mesmo bisturi e utilizar no cadáver B, tá? Aí a gente não pode.
fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E, obviamente, a gente precisa ter cuidado com o nosso material de trabalho. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados, né, especiais para a gente assegurar a maior vida útil possível do nosso material, né? Então, a gente sempre vai utilizar o material para função específica. Então, a gente não pode ficar utilizando o material que é para crânio no abdômen, material que é para abdômen no crânio, porque isso desgasta o material e faz com que a gente perca a vida útil desse material também, tá? Então, a gente sempre não pode extrapolar os limites especificados pelo fabricante, tá? Sempre utilizar, né, os materiais de aço inoxidável, que apesar do nome, também está sujeito à oxidação. A diferença é que o material ele oxida mais devagar, ele demora mais para estragar, mas isso não significa que ele está imune da oxidação. Então precisa fazer a lavagem e precisa secar para evitar guardar úmido e evitar que ele oxide muito rápido, tá? As partes ativas do instrumental, assim como, né, os cortes, as articulações, as serrilhas, ela tem uma vida útil limitada porque são materiais de corte e com o tempo elas perdem o corte, né? Então elas variam conforme a frequência de uso e a maneira como o instrumento ele é utilizado. E a limpeza, ela precisa ser bem lavada após o uso, de preferência em água corrente, pode ser quente ou fria, utilizando escova de cerda de nylon e detergente neutro. Sempre importante fazer a lavagem de todos os instrumentos, não guardar sujo, porque ficar resto de sangue nesse material pode chamar insetos, né? Pode proliferar bactérias que podem vir a te causar algum mal posteriormente. Então, precisa ser feita a limpeza e a secagem antes de guardar, certo? E alguns materiais ainda precisam ser esterilizados. Sempre que possível, fazer a esterilização de todos os materiais que se utiliza. Martelos, facas, todos eles precisam ser esterilizados também, porque assim a gente evita que fique acumulando bactéria naquele aço e essas bactérias entrem em contato com a gente posteriormente. A gente tem dois tipos, né, de autoclave convencionais. A gente tem na convencional uma autoclave que chega a 120 graus por 30 minutos e a gente tem o autovácuo também que chega a 132 graus Celsius a um tempo de 4 minutos. Ambos são bem utilizados dentro de hospitais e possuem a mesma função, tá? Elas não possuem nenhuma desvantagem em relação à outra. A única diferença é que o autovácuo ela é mais moderna e a convencional ela é um pouco mais antiga, mas funcionam super bem, tá? Conserto, gravação, não deve ser feito por qualquer pessoa, tá? Então, até mesmo por profissionais do ramo que não tenham nenhuma familiaridade com equipamento cirúrgico. Lembrando que equipamento cirúrgico não pode ter ranhura, então você não pode fazer gravação nesse aço para falar que aquele instrumento ali é seu, gravar seu nome naquele instrumento, porque ele é seu, você que utiliza. Porque a ranhura que vai ser formada na superfície desse aço, ele vai acumular bactérias, tá? Então, a gente não pode fazer gravações nesses aços. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se quiserem conhecer mais sobre a área da necrópsia, assistam o curso que está lá disponível na nova classe. E eu espero vocês na próxima aula. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.